Vamos abrir primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Amém? Primeiro aos Tessalonicenses 2, 10. E diz assim a poderosa palavra de Deus: Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Amém? Só até aí, pode se assentar. Meus irmãos, nós temos estudado nessa série de aulas ensinamentos importantes a respeito daquilo que é o discipulado cristão, de como nós sermos verdadeiros discípulos de Cristo e habilitados por Ele, capacitados por Ele, para que nós também possamos levar pessoas a Cristo e ensinar a elas aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Primeiro capítulo, nós vimos bastante sobre características dessa igreja em Tessalônica. Nós estudamos sobre como eles foram imitadores de Paulo, mas principalmente de Cristo, e que por conta disso, a forma como eles foram verdadeiros cristãos produziu que a fé deles fosse conhecida a outras pessoas, a outros povos, a outras cidades. E a partir do capítulo 2, estudando de que maneira, de que forma o apóstolo Paulo ele levou a palavra de Deus para aqueles irmãos, como ele se comportou. Nós vimos na penúltima aula, na antepenúltima e penúltima aula, nós vimos sobre o Evangelho de Deus, viver o Evangelho, e também sobre como compartilharmos a nossa própria vida. Que quando você está levando alguém a Cristo, está ensinando a palavra, é importante que você não leve apenas a palavra, mas que a pessoa também conheça a sua vida. E na última aula nós vimos sobre como é importante a nossa correta compreensão do que é o cristão, a missão e o discipulado. E agora, nesse versículo 10, o tema de que Paulo está tratando aqui é sobre o comportamento cristão, é sobre a ética cristã, sobre a conduta cristã. Qual foi a sua conduta diante daqueles irmãos, diante daquela igreja? Ele diz: Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Nós vemos aqui que existe um contexto, quando ele diz nos ouvemos para convosco, nós vemos aqui que há testemunhas, ele diz aqui, vós e Deus sois testemunhas. Existe aqui o andar piedoso, quando ele diz de quão santa, talvez na tua versão diga de quão piedosa, depende da versão que você esteja usando aí. E também nós vemos um andar justo, quando ele diz de quão justa. Mas também nós vemos um andar irrepreensível, quando ele diz irrepreensivelmente. E dentro disso, vamos começar pelo contexto. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo para os irmãos, escrevendo a carta, como ele se portou diante deles, de que maneira que foi a estada dele lá em Tessalônica. Eu lembro aos irmãos que foi algo muito corrido. Se nós voltarmos para Atos, capítulo 17, nós veremos que Paulo tinha sido escorraçado de Filipos. Ele então tem uma passada lá por Panfilha, chega a Tessalônica. Chegando em Tessalônica, ele prega a palavra, expõe a palavra, e ele sempre começava pelas sinagogas. Só que ele conseguiu fazer isso por apenas 3 semanas. Fazendo isso por 3 semanas, alguns judeus se converteram, muitos gregos que eram piedosos se converteram, e muitas mulheres dos principais, da alta sociedade daquela cidade. Só que quando eles viram, os judeus, que vidas estavam se rendendo a Cristo, eles começaram a perseguir Paulo e a equipe dele. Ele foi perseguido,
não conseguiu continuar o trabalho, teve que sair fugido, partiu para Bereia. Em Bereia também ele saiu fugido, teve que ir para Atenas. Chegando em Atenas, ele estava sozinho, e tem aquela pregação maravilhosa de Paulo no Areópago, onde tem aquele versículo maravilhoso, Atos 17:30, de que Deus ordena que a todos os homens que se arrependam, porque ele julgará. Haverá um dia, por meio do homem que ele ressuscitou, ele julgará. E nesse contexto, Paulo estava lembrando aos irmãos de que maneira ele se portou. Então, quando ele diz assim, nos ouvemos para convosco, eu separei aqui como a parte D do versículo, Paulo está dizendo de que qual foi a maneira, como um verdadeiro discípulo de Cristo, Paulo se preocupava com a sua conduta, com o seu comportamento, com a sua ética, assim como se portou diante daquela igreja. No capítulo 1, no versículo 5, Paulo ali comenta um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Como bem sabeis, quais fomos entre vós, ou seja, de que maneira eu me comportei, qual foi a nossa conduta diante de vocês. Ele diz também na parte E do versículo, aqui na minha versão, interessante ele dizer, os que crestes, porque havia um povo naquela cidade que não creu. E é interessante ele ter comentado isso aqui, porque claro que no contexto do capítulo 1, ele diz aqueles que receberam o evangelho, que se converteram, que me passaram a ser discípulos de Cristo, mas aqui ele não poderia ter dito somente vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco? Sim, mas ele fez questão aqui de dizer, eu estou falando com vocês que creram. E aí, conjectura minha, tá? Não, a Bíblia não diz isso, mas é conjectura minha, que nesse momento aqui, Paulo estava dizendo o seguinte, eu estou escrevendo para a igreja, mas eu sei que vão ter aqueles infiltrados que não creram, que também vão ouvir as palavras dessa carta quando a carta for lida. Porque não precisava aqui ele afirmar isso. Mas ele também, não apenas por isso, que é conjectura minha, não só por isso, mas também nós vamos ver ao longo da lição, e aí sim, na palavra, que você andar de forma santa, justa e irrepreensível é para quem crê. Não é para qualquer um. Há aquele que consegue andar de forma piedosa. Há aquele que consegue praticar a justiça. Você tem religiões aí que tem um alto senso de moral e de prática de fazer o bem ao próximo, de fazer o que é o certo ao próximo. Qualquer um, não sendo cristão, pode ser piedoso, um religioso ali, e ser também alguém que faz o bem ao próximo, que ama o próximo. Mas aqui ele estava falando com quem cria, com de verdade compreendeu o evangelho e rendeu a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aqui ele quis especificar, eu estou falando com os discípulos de Cristo. E nessa manhã, eu quero fazer minhas as palavras de Paulo. Esse estudo aqui não é para aquele que não serve ao Senhor Jesus, mas é para aquele que de verdade crê que Jesus é o Filho de Deus, que derramou o seu sangue precioso sem pecado naquela cruz, para que você fosse alcançado e tivesse vida eterna. Se você é um desses que creem no Senhor Jesus, isso aqui é para você. Então Paulo ele continua mostrando isso. Eu vejo, por exemplo, a conduta dele, de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 3 e 4. Essa preocupação da conduta dele não era apenas com a igreja em Tessalônica. Ele era assim, irmãos. Ele não estava preocupado em ter uma conduta ética
só porque ele estava em Tessalônica, não. Por onde ele passava, ele era assim. E um exemplo disso, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6, versículos 3 e 4, na verdade, versículo 4, parte A, né? Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. E aí ele especifica em que tudo era aquilo. Ele tinha essa preocupação, não era apenas com os irmãos em Tessalônica. E aí, irmãos, Paulo tinha essa preocupação. Será que nós, como verdadeiros discípulos de Cristo, se somos discípulos de Cristo, será que nós devemos nos preocupar com que maneira nós devemos nos comportar em meio à sociedade, em meio à nossa família, em meio ao nosso trabalho, em meio à nossa igreja? Será que deveria ser uma preocupação minha e sua sabermos nos portar de forma digna do Evangelho? Será? Porque eu enxergo, irmãos, que nos dias atuais, eu falo por mim, irmãos, eu sou o exemplo, como eu dei mau testemunho, como eu dei péssimo testemunho, envergonhei o Evangelho por várias atitudes minhas, e não fui o servo de Deus que eu deveria ser, eu não fui o cristão que eu deveria ser, por vários locais, começando na minha família de origem, mãe, irmãos, passando pelo trabalho, passando por vizinhança, eu dei péssimo testemunho. E eu vejo, irmãos, que nós, e aí eu estou falando do bolo todo, nós, cristãos autoconfessos, aqueles que dizem que são de Cristo, se são ou não, Deus o sabe, mas aqueles que confessam, não sei se vocês lembram da primeira lição, de que a missão do discipulado ela está falhando no nosso país, porque apesar de nós termos uma crescente das estatísticas da quantidade de servos de Deus no Brasil, ditos servos de Deus no Brasil, na verdade a gente está envergonhando o nome do Senhor. Eu falo a gente que eu estou colocando no bolo, estou generalizando agora, porque, irmãos, pensa na nossa cidade. Eu vou abrir um parênteses aqui, que isso não te influencie no que você vai fazer depois que você sair da escola bíblica em relação ao seu dever cívico. Mas, irmãos, numa boa, tem condições de um discípulo de Cristo, servo de Deus de verdade, e nós somos 40% autodenominados cristãos aqui na cidade de São Gonçalo, termos uma votação tão expressiva num candidato do partido que você sabe qual, que está disputando o segundo turno, e é bem possível que ele seja eleito prefeito. Tem condições de os servos de Deus na nossa cidade elegerem camarada desse? Nós somos 40% de São Gonçalo, irmãos. Eu não estou falando 10, 15, 20, 40%. Então, se ele for eleito, a culpa é nossa. Não se esquiva, não. A culpa é nossa. Sabe? Deixa para lá, não é o tema da aula de hoje. Não quero te influenciar, mas que você entenda aquilo que você vai fazer com o teu voto. Porque temos aqui irmãos que moram lá na cidade da onde a pessoa veio. Irmãos, lá é outra realidade, é outro caixa, são royalty do petróleo, é outra coisa, é outro mundo. Não compare a cidade, que eu não vou falar qual que você sabe, com a nossa cidade de São Gonçalo. Não vai fazer a mesma coisa. Você precisa compreender isso. Então, eu vejo na prática aquilo que a estatística mostra. Existe uma projeção de que até 2020 e pouco, nós seríamos 50% da população do Brasil. Irmãos, eu tenho vergonha dessa estatística. Eu tenho vergonha. Porque eu faço parte dela. Se nós somos um número tão grande assim, por que a nossa cidade não é diferente? Por que o nosso estado não é diferente? Por que o nosso bairro não é diferente?
Por que muitas vezes o nosso lar não é diferente, irmãos? Que dirá o Brasil? Você está entendendo? Então, tratar aqui de conduta cristã, de ética, de comportamento, é para você e eu, estou me incluindo para poder usar essa expressão, não se chateie, por favor, depois você briga comigo, para nós tomarmos vergonha na cara, irmãos. Porque nós precisamos dar bom testemunho e mostrarmos quem Jesus é. A ética, ela pode ser definida como o estudo crítico da moralidade. Consiste na análise da natureza humana, incluindo os padrões do certo e do errado, pelos quais sua conduta possa ser dirigida. É o conjunto de pensamentos, valores e medidas, com o fim de trazer conforto a uma comunidade ou sociedade, ou seja, é o fazer bem e o sentir-se bem. Vamos dizer assim, é o conjunto de regrinhas que fazem com que eu me dê bem com você, você se dê bem comigo. Eu me dê bem com o vizinho se dê bem comigo. E uns acaba se dando bem com o outro porque existe uma regra que vai mostrar como você deve se comportar. Isso é que é a ética. Em linhas gerais é isso. Só que essa questão de fazer o bem e você se sentir bem, você conhece alguém que nos ensinou algo maravilhoso no suprassumo do seu ensino sobre o monte, declarando que, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas, Mateus 7,12. Jesus nos ensinava isso. Vocês precisam fazer aos outros aquilo que vocês querem que façam a você. O que Jesus estava falando aqui? Vocês precisam ser éticos. Vocês precisam ter uma conduta ilibada, um comportamento exemplar. É isso que Jesus está dizendo. Eu faço bem ao outro, o outro faz da forma como eu gostaria que o outro fizesse esse bem a mim. E Jesus aqui ele aprofundou o ensino, né, que o ensino no Antigo Testamento, a tradição, melhor dizendo, judaica era um pouco diferente. Jesus aqui já aprofundou. Em resumo, ética é na prática aquilo que você pensa e faz. Agora, às vezes nós confundimos o que é ética e o que é moral. Para a gente, ética é o senso de moralidade. Só que são coisas diferentes. Uma coisa é ética e outra coisa é moral. A ética é a ideia, é o pensamento. A moral, ela é normativa, é aquilo que faz com que a ética seja colocada em prática. É a ética por escrita, vamos dizer assim. É a moral normativa, posta em normas, documentos. É quando nós normatizamos o pensamento ético, possibilitando o fato. Descumprindo, você vai estar sendo antiético e imoral. Eu vou te dar um exemplo, alguns exemplos. Por exemplo, pastor Robson, muitas vezes durante o culto, você já ouviu ele falar, querido, o que ele fala em seguida? Desligue o celular. Qual é a ética? Seu celular é para tocar durante o culto? Sim ou não, igreja? Não. Essa é a ética. Qual é a moral? É você receber um aviso. É que aqui a gente não vai ter um quadro de aviso grande, gigante aqui. Tem igreja que coloca, né, no projetor, na hora da desligue o seu celular. É quando aquilo que está na ideia, no pensamento, é materializado para você, através de um aviso, através de um cartaz, através de algum material impresso, alguma coisa visual ou auditiva, te instruindo a fazer aquilo. Um outro exemplo. Cadê outro exemplo? Por exemplo, você na sua vizinhança, você gosta... Quem é que gosta de ouvir louvor bem alto dentro de casa? Só uma irmã levantou... a gente está falando de ética, irmãos, Amém. Eu gosto, irmãos, mas eu já fiz muita burrice nesse sentido, repelindo as pessoas. Por quê?
Porque não é que eu não possa ouvir alto, mas você ouvir muito alto é diferente de você ouvir alto. Você ouvir muito alto é quando a tua janela estremece e a do teu vizinho também. É quando o teu vizinho está lá ocupado. Tem gente que trabalha em casa. Eu, por exemplo, eu trabalho em casa. E, de repente, eu sei que meu vizinho do lado, ele trabalha em casa também. E você saber disso e você... vou ouvir mesmo porque é para a glória de Deus. E você coloca lá no último volume. Eu já fiz muito isso, irmãos. Com N tipos de ritmos. N ritmos diferentes. Pop, rock e por aí vai. Funk gospel não, que isso não existe. Isso é praga do inferno. Mas qualquer sorte, e você... ali um instrumental alto, pesado, as vozes... Você imagina? E detalhe, eu sou do camarada que quando eu cismo com uma música, eu ouço ela repetidas vezes. Aí você imagina, você está ouvindo aquela música, se dentro de casa o teu familiar já fica incomodado, imagina o teu vizinho. Mas você diz assim, mas está durante o dia, a regra geral é que a partir das 10 horas é que você não pode ter o volume alto. Tem até uma legislação que delimita quantos decibéis você pode usar. Mas qual é a ética? É você saber que você não pode incomodar o descanso do seu vizinho, por exemplo, no fim de semana, durante a noite. Qual é a moral? É quando, se você mora num condomínio, por exemplo, você tem uma regra do condomínio que estipula o volume e os horários que você pode ouvir o teu louvor alto, por exemplo. É quando você sabe que existe uma legislação que delimita o quanto de volume nós podemos ter aqui. Aqui, por exemplo, no galpão, nós não podemos sair colocando o volume estridente a toda porque nós queremos, porque é para a glória de Deus. Existe uma legislação que coloca a norma, não em nós, mas em todo mundo que faz isso, que ouve sua música por aí. Outro exemplo. Digamos, você também no seu condomínio, ou no seu trabalho, né? Às vezes você tem a vaga de estacionamento. Qual é a moral disso? Qual é a ética? Aquilo que está na ideia, na concepção ainda. É você saber que todo morador, todo apartamento, ou toda casa do condomínio, precisa, com exceção aí de como a casa foi vendida ou não, o apartamento, que pelo menos... o camarada, o vizinho, tem direito a ter uma vaga no teu estacionamento, ali do condomínio, ou teu colega de trabalho. Qual é a regra? Qual é a moral disso? Aquilo escrito? É você saber que existe uma regra dentro do condomínio. Vou dar um exemplo aqui muito feio, irmãos, mas é para você entender, fixar isso. Um exemplo, um banheiro coletivo. Talvez público. Você sabe que você precisa, depois que você faz as suas necessidades, qual é a ética? É você dar descarga, independente do que for. Qual é a moral? É você precisar ter um cartaz escrito ali, dê a descarga no sanitário depois de usar. Então, essa é a diferença. E quando nós infringimos aquilo que não tem uma norma escrita, que não foi avisada, nós estamos sendo antiéticos. Quando existe algo escrito, normatizado ali, você sabe, porque já te avisaram, já te explicaram a regra, você está sendo imoral. Está sendo contra a moral. É feio, mas é o nome, é imoral. Você está sendo antiético e imoral. Você sabe o que você tem que fazer pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Você sabe que quando você está fazendo coisa errada, você sabe que está errando. O Espírito Santo te alerta que é pecado. Essa é a ética interna que o Espírito Santo testifica em nós, que a gente está pecando. Qual é a moral? Você já leu na Bíblia. Você está sendo antiético e imoral contra o Senhor. E aí, irmãos, nós precisamos entender que a sociedade ela está assim. A sociedade tem caminhado assim. Por exemplo, algumas visões sobre ética. Existe uma ética chamada antinomista.
É anti contra nome, contra lei. Anti-lei ou sem lei. Não há regras obrigatórias, pois elas não serviriam a todo momento. E aí entra o hedonismo, você deve ter ouvido falar do hedonismo, onde que as pessoas relativizam tudo em torno daquilo que é prazeroso ou daquilo que é bom. Se é bom e se me dá prazer, eu vou fazer. Ah, mas a regra diz que é para você não fazer. A Bíblia diz que é para você não fazer. Mas é bom fazer, eu vou fazer. Você está sendo hedonista. E para você a dor é má. É por isso que muitas vezes as pessoas procuram pregações que vão mostrar para ela aquilo que vai afagar o ego, aquilo que vai fazer bem, dizer que a pessoa vai conquistar, que vai avançar, que será um vencedor. A pessoa está buscando o prazer na palavra, a palavra está sendo canção de amores, o profeta dizia. A dor para a pessoa é ruim, a pessoa não gosta de sentir dor. Então, quando alguém vem dizer, você está em pecado, você precisa se arrepender, a pessoa não quer ouvir. A pessoa está sendo hedonista, dentro da ética antinomista. Mas também o emotivismo, uma subdivisão. Enquanto eu sinto determinada emoção, está valendo. É a expressão dos sentimentos. Enquanto eu estou no culto e eu estou chorando, vale. Se eu estou chorando no louvor, é uma bênção. Se eu não chorei no louvor, não estava legal não. Se a palavra me emocionou, ou me trazendo uma grande alegria, eu fico ali regozijante, me dá vontade de saltitar, valeu. Mas se Deus acabou comigo na palavra, não valeu não. Isso aí não foi de Deus não. É quando a pessoa é emotivista. Tem o niilismo também, é aquele que apregoa que vale tudo. A revelação divina não é mais obedecida, pois o homem recria seus próprios valores. Bíblia? Não, tem que ver isso aí, isso aí foi escrito há muitos anos atrás, não está valendo na perfeição não, é o niilista. Existe também a ética generalista. Ele diz que existe uma lei absoluta, mas que ela é cumprida quando está a serviço do amor. Ou seja, a regra só vale se for por amor. Se não for por amor, a regra não vale. Ela fica no meio entre o legalismo e o sem lei. E aí entra o pragmatismo. O certo é apenas aquilo apropriado como nos comportamos. Se eu tive determinada atitude, tem justificativa. Os fins justificando os meios. Eu fiz para que aquilo desse certo, e se eu fiz desse jeito, é o que está valendo. Não, mas a regra diz diferente. Não, rapaz, isso não importa não. O que importa é que eu fiz desse jeito e desse jeito que está valendo. O relativismo. Tudo aquilo que é relativo, e uma opinião é tão boa quanto a outra. Admite diferentes meios simultâneos. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões salvam. Não importa a atitude que um ou outro tiver, no final vai dar tudo certo. E existe o positivismo. Os valores são resultados de uma forma voluntária não racional. É quando a pessoa é muito impulsiva, toma as atitudes de forma impulsiva, né? Puxa, vamos para o Japão? Vamos agora! Vamos comprar passagem, vamos, está na promoção, Black Friday agora, essa semana, e a pessoa não para pensar em uma série de coisas, que talvez o Japão não esteja recebendo pessoas por causa dessa crise sanitária, que ela vai precisar de hospedagem, que ela vai precisar de visto. É a pessoa que toma atitude assim. Tem a ética situacionista. Depende da situação, cada caso é um caso. Vai se encaixando aí, irmãos, que em algum lugar a gente vai se encaixar nisso aqui. Não foge, não. Em algum momento você vai se encaixar aqui, em uma ou mais. A ética absolutista traz a ideia da coisa já preparada, absolutamente certa, que traz uma motivação de apenas segui-la. Não, se está dizendo que e vamos fazer. Eu interpretei desse jeito, está interpretado e vamos embora, já tá definido que é assim.
pode não ter ponderação qualquer, ela pode ter conflitos morais inevitáveis. E aí eu não quis dar exemplos aqui, mas a Bíblia traz alguns exemplos disso, porque isso gera polêmica. E para explicar ia precisar de tempo e a gente precisa... Mas só você se lembrar, por exemplo, do caso das parteiras no Egito, por exemplo, o caso de Raabe, alguns casos onde você talvez colocasse a ética daquelas pessoas ali em dúvida. Ou ela pode ser também pode não ter ponderação qualquer, ter conflitos morais inevitáveis pela condição depravada do homem que transgride a lei de Deus, ou ainda como obediência àquilo que é mais elevado, que é o caso desses dois textos bíblicos que eu citei aqui, né? Um senso de obediência a algo que é mais elevado do que a atitude que elas tiveram, e talvez você conteste isso. Mas como pode, né? Mentiram e foram abençoadas. Como pode, né? Não foram abençoadas pela mentira, mas porque havia um bem maior, né? E por conta desse bem maior, e preferir o bem maior e não o mal, é que houve bênção ali naquela situação. Agora, e a ética cristã? Você deve ter se encaixado em algum momento aqui, espero. Essa é a nossa expectativa, porque eu me encaixei em vários aqui, irmãos, em vários momentos da minha vida. Se você não... A ética cristã é a soma de princípios que formam e dão sentido à vida cristã normal. É a marca registrada de cada cristão. O que o crente pensa e faz. Só que aí, a ciência, ela diz, dentro dessa questão da ética, que existe 3 poderes na dinâmica da mente. Tudo passa pela mente, irmãos. Tudo passa por aquilo que você processa e você define se é certo ou errado de você fazer. Tudo passa pela sua mente. Tudo começa aqui. Ele diz que existem 3 poderes nessa dinâmica da mente. Eu quero fazer algo. Então todo mundo quer fazer alguma coisa. Quer beber água, quer ir ao banheiro, quer ouvir uma música, quer comer algo, quer falar de determinada forma com alguém, quer passear de determinada maneira. A gente sempre quer alguma coisa. Passa também por aquilo que eu quero, mas eu posso fazer isso? Nem tudo que a gente quer, a gente pode fazer. E também tem o eu devo fazer isso, é minha obrigação fazer isso. Não é questão de você poder escolher se você quer ou não quer fazer, você tem que fazer. Mas tudo isso passa aqui, nessa dinâmica da mente. E aí, existe aquilo que se chama, eu estou falando disso para chegar no arrependimento de pecados. Porque existe aquilo que se chama de ortonoia, irmãos. É a estagnação de pensamento, nada muda. Você ouve a Bíblia, a pregação da palavra, você lê e medita a palavra de Deus e nada muda na sua mente. Você não se arrepende, não acontece nada. Passa dia após dia, pregação após pregação, leitura, meditação na palavra dia a dia. Você leu e meditou na Bíblia durante 1 ano. E o que isso gerou de transformação na sua vida? Nada. Não mudou nada na sua forma de pensar. Você está vivendo a ortonoia. Você também pode viver a paranoia. Talvez você seja paranoico, não se sinta ofendido. Eu muitas vezes fui e sou paranoico. Às vezes a gente coloca assim, o paranoico é aquele que está pensando coisas além do que deveria, está paranoico. Você está paranoico em passar álcool em gel, você passa álcool em gel de 1 em 1 minuto. Você está paranoico em tomar vitamina D3, você está tomando 20 mil uísques por dia, estou exagerando, né? Está paranoico, calma. Vai devagar, pega leve. Mas o paranoico não é isso. O que é o paranoico? O paranoico é aquele que tem a diversidade de pensamento. Ele não tem os pensamentos ordenados. Ou seja, ele ouve a palavra de Deus, tem hora que aquilo gera mudança, ele coloca em prática.
mas tem dia que ele não quer viver a palavra de Deus. Ele sabe o que tem que fazer. Em alguns momentos, gerou transformação. Por quê? Porque ele colocou em prática. Mas em outros momentos, não. Ele está paranoico. O pensamento toda hora muda. Fica cocheando entre dois senhores. Fica cocheando entre dois pensamentos. Tiago nos diz isso. Carta de Tiago. É quando a palavra de Deus, numa hora para você, te bota lá em cima. E no outro momento, você não está nem aí para ela. É quando você prezar pelas coisas de Deus, isso, sabe, te remoe se você não ora, se você não medita na palavra, se você não jejua, se você não está na comunhão com os irmãos, se você não louva, isso te corrói se você não faz essa prática piedosa. Nós vamos ver mais à frente, se o Senhor permitir. Mas tem outros momentos que o teu pensamento não está nem aí para isso, irmãos. Isso já aconteceu contigo? Isso já aconteceu comigo. Muito prazer, você já foi paranoico. Mas tem a metanoia, irmãos. A metanoia é a transformação de pensamento em conversão cristã genuína, mediante o arrependimento de pecados. Quando você lê na palavra de Deus arrependimento, arrependa-se, quando o autor escreve ali, ele está escrevendo metanoia, transforme a sua mente, muda o seu pensamento. E nós, como servos de Deus, precisamos viver essa metanoia, essa transformação no nosso entendimento pelo poder da palavra. A palavra de Deus precisa transformar a maneira como você enxerga a vida e aquilo que você faz. Irmãos, se a palavra de Deus não está transformando o nosso modo de pensar, nós estamos muito errados. Nós precisamos clamar urgentemente ao Senhor, irmãos, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela produz em nós arrependimento. Se você não tem se arrependido dos seus pecados, se você continua agindo da forma errada e você não consegue compreender que você precisa mudar a tua mente, você precisa se converter. Essa é que é a realidade. Eu preciso me converter. É a transformação do caráter, irmãos. É quando o nosso caráter, que é quando o nosso temperamento, a reação, a ótica, o experimentar do mundo vai sendo lapidado, burilado, aperfeiçoado com as circunstâncias que nós vamos vivendo e onde nós estamos inseridos, e na repetição dessas atitudes, daquilo que nós pensamos, fazemos, sentimos, falamos, o nosso caráter vai sendo formado. Uma pessoa que é marrenta, nasceu marrenta, tem criança que nasce marrenta, por exemplo. Se os pais não orientarem a criança que ela precisa ser gentil, ceder a vez para o próximo, perdoar, abrir mão, essa criança, ela vai crescer e vai ser desenvolvido nela um bom ou um mau caráter? Um mau caráter. Só que quando nós estamos em Cristo, irmãos, o nosso caráter é transformado por Cristo. Nós somos transformados pela palavra de Deus. O Espírito Santo nos molda conforme a palavra. Aquilo que para nós era uma verdade vai sendo destruído pela palavra de Deus. Aquilo que para nós era um sofisma, uma mentira que foi sendo contada repetidas vezes, se tornou verdade. Quando nós confrontamos com a palavra, isso é destruído pela verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. É quando a convicção que nós tínhamos sobre determinados assuntos, quando a gente lê na Bíblia, Deus fez questão de deixar isso aqui na palavra, meu Deus, eu estou com vergonha da minha atitude. É quando nós permitimos que o Senhor nos transforme, irmãos. Você precisa ter um coração quebrantado. O teu coração precisa ser um solo fértil, preparado para a poderosa palavra de Deus. Você precisa viver a palavra de Deus, permitir que a palavra de Deus ela gere em você transformação. Você pode ser transformado por Deus. Não fica naquela expectativa, eu sou desse jeito e não tem mais solução, vou morrer assim. Não, irmãos, você pode ser transformado pela poderosa palavra de Deus. Você pode. Eu vou dar um exemplo bobo, irmãos. Eu sou um camarada retraído por conta do meu temperamento.
Mas eu não tenho que deixar a minha retração de lado para eu estar aqui? Eu tenho que fazer, irmãos. Quem faz isso? Sou eu, não. É técnica humana, não. Eu peço ao Espírito Santo. Mas por mim eu não estaria aqui. Por quê? Porque eu tenho vergonha, irmãos. Já falei isso para vocês. Você precisa permitir que o Espírito Santo faça o que Ele quiser. Eu vou te contar um segredo. Você não se manda. Se você se manda, você ainda não é de Cristo. E aí, irmãos, Paulo, ele nos dá exemplo da sua ética. Abra, por favor, Atos, capítulo 24. Paulo, ele nos dá exemplo de que esse assunto de ética, ele não pensava só em relação à igreja de Tessalônica ou Corinto, como nós lemos. Atos 24, a partir do versículo 10. O que acontece? Paulo, ele foi preso e estava fazendo a sua defesa, fez perante o Sinédrio, fez diante de Félix, e conversando com Félix, a partir do versículo 10, ele diz assim, a palavra diz assim: Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, porque essa era a acusação de Paulo, que Paulo estava transtornando o povo. Nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Aí no versículo 14. Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ele reconhecia que ele procurava se comportar, ter uma atitude ética diante da sociedade e diante de Deus. Eu enxergo aqui, no versículo 14, na parte A, quando ele diz: mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que se chama seita, eu enxergo que a ética, ela passa pela correta forma de viver do cristão. Ele está dizendo aqui, conforme aquele caminho que chamam seita, ou seja, conforme a vida cristã. A nossa ética, a nossa conduta, ela precisa ser conforme um discípulo de Cristo precisa se comportar. No mesmo versículo 14, ele diz que, dessa forma, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Era porque ele estava servindo a Deus, ele reconhecia isso. No mesmo versículo 14, a parte C, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Qual era o padrão dele? Era a palavra de Deus, irmãos. Você está entendendo? Por isso que ele podia dizer: olha, eu me portei diante de vocês dessa forma. Paulo era ético. Paulo procurava ser um verdadeiro discípulo de Cristo no caminho, procurava viver para Deus, servir a Deus, e ele procurava fazer segundo a palavra. Só que no versículo 5, por que ele fazia dessa forma? Tendo esperança em Deus, versículo 15, parte A. Por que você e eu devemos ter um comportamento correto, adequado, a conduta de um cristão, a ética cristã? Porque a nossa cidade é celestial, irmãos. Nós temos uma vida eterna diante de nós que já começa aqui, num relacionamento nosso com o Senhor. É porque a eternidade foi concedida a mim e a você, e a expectativa da vida eterna precisa produzir em mim e você um posicionamento de um verdadeiro cristão. É o que Paulo está dizendo aqui.
E ele continua, né? Que isso era diante de Deus e diante dos homens. Quando eu vejo aqui diante dos homens, irmãos, eu vejo pelo menos 3 espectros de relacionamentos com as pessoas. Relacionamento com aquele que está hierarquicamente te conduzindo, alguém que você esteja em submissão, você está sendo liderado por essa pessoa, você precisa ser ético com essa pessoa, seja com teu pai, com teu chefe, com o líder, com o responsável, com seu pastor, aquele com quem você coopera, não é? Com quem você não está nem liderando e nem sendo liderado, você precisa cooperar com essa pessoa, e aquele que você também está coordenando, aquele que no momento você está liderando. Só que aí, volta para o texto de 1 aos Tessalonicenses capítulo 2. Paulo lhe diz o seguinte, versículo 10: Vós e Deus sois testemunhas. Irmãos, Paulo tinha uma consciência de que nós temos testemunhas que estão nos observando. Você tem essa consciência? Paulo lhe sabia que ele e seus colaboradores eram observados não apenas por aquela igreja, mas também por Deus. Provérbios 3, versículos 3 e 4, diz assim a palavra de Deus: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Benignidade, a prática da justiça, a bondade, a misericórdia, o amor. A fidelidade é a prática da piedade, a santidade, é a firmeza, a verdade, a certeza, a estabilidade, a constância, é a vida com Deus. Aquilo que o nosso pastor sempre nos alerta: santidade e amor. Você andar em santidade e praticar a justiça diante dos homens, de Deus e dos homens. Só que, meditando nisso que Paulo escreve aqui, eu me lembrei de algumas testemunhas que nós temos. A primeira e principal delas, o nosso próprio Deus. De que forma Deus está testemunhando aquilo que você e eu fazemos? De que forma Deus está observando? Primeiro, de forma abrangente, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É abrangente, em todo lugar, contemplando quem é justo e quem é injusto. Deus está de olho em todo mundo. É onisciente, Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus sonda, o versículo anterior fala isso, de como a palavra de Deus é viva e eficaz, chegando ali a ponto de discernir pensamentos e as intenções do coração. Deus é onisciente. Ele também nos observa de forma atenta. Salmo 14, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ou seja, Deus está em todo lugar, está vendo tudo o que você faz, inclusive no oculto, e de forma bem atenta. É para colocar temor mesmo, irmãos. Analítica, Deus também faz de forma analítica. Provérbios 5, 21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Deus está te analisando, te examinando, sondando os nossos corações. Deus faz isso também de forma justa. Aquele que ele analisa, examina de forma atenta, lá no profundo, e sabe que as atitudes estão sendo atitudes justas, ele sabe diferenciar em relação ao injusto. Nós vemos isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então o Senhor sabe diferenciar.
Cuidadosa, também Deus nos olha de forma cuidadosa. Salmo 33, versículos 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. Deus cuida do justo, Ele está olhando para a sua vida, está atento ao que está acontecendo. Mas também nós temos os homens como testemunhas, irmãos, para a glória de Deus, quando nós somos luz do mundo diante dos homens. Mateus 5, 14 e 16 nos diz isso, né? Para que as nossas boas obras resplandeçam diante dos homens e glorifiquem o Pai. Mas também as pessoas veem que isso está sendo para a nossa vanglória. Em Mateus 6, dos versículos 1 a 8, nós vemos ali o Senhor repreendendo aquele que dava esmola com uma mão e fazia com que a outra fosse conhecida. Orava, mas fazia com que aquilo fosse conhecido. Jejuava, mas fazia com que aquilo fosse conhecido, visto pelos homens. E o Senhor fala, já recebeu o galardão dos homens. Então, cuidado. Os homens também estão vendo, e isso pode ser para a nossa vanglória. Talvez você ou eu estejamos querendo ser éticos, corretos, para que os outros vejam, como eu sou bonzinho. Cuidado. Isso também pode ser, os homens como testemunhas, tropeço de vidas. Lucas 17, versículos 1 e 2, nos dizem isso, e Romanos 14 também. Mas pode ser para a salvação dos perdidos, irmãos. 1 Coríntios 10, 31 e 33, eu vou ler com você. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando a meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. E talvez nós estejamos dando escândalo, não tendo as atitudes que deveríamos ter, o bom testemunho, permitindo que as pessoas conhecessem a Cristo, conhecessem o Evangelho e fossem salvos. Você e eu precisamos estar atentos que existem testemunhas humanas nos observando. Existem anjos também nos observando, irmãos. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não. Mas aí não está dizendo que o anjo do Senhor está olhando, observando. Tá bom, irmãos. Então, o anjo está com a venda nos olhos e não está vendo o que está acontecendo. Está vendo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você teme ao Senhor, tem anjo de Deus ao teu redor, acampado ao seu redor. E tudo aquilo que você faz, ele está observando. Só que o império das trevas também, irmãos, observa. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O diabo está ao derredor, irmãos, observando. Sabe aquela situação que você percebe que toda vez que você tem determinada atitude, na sequência ou logo depois, acontece algo para te provocar, para te tirar do sério, para fazer você sair da graça, como muitos dizem? Quem é que faz isso, irmãos? É aquele que está ao derredor. Por quê? Porque ele olhou o que você fez. Ele viu. E como resposta à sua atitude, ele vai te dar uma cilada para você ou eu cairmos. Nós precisamos vigiar. Hebreus 12, 1 e 2, apesar do texto falar que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, esse texto está fazendo referência ao capítulo anterior, ao capítulo 11, onde ele traz ali a galeria dos heróis da fé, e as atitudes dos heróis da fé, elas testemunham
que nós devemos tomar vergonha na cara e sermos verdadeiros cristãos. Quando você lê Hebreus 12, 1 e 12, você raciocina dessa forma. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, os heróis da fé do capítulo 11, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E não só aqueles heróis da fé. Não tem quando o pastor Sandro, em suas pregações ou aulas, ele sempre conta a respeito de um grande homem de Deus na história, não está na Bíblia, e você ouve aquela história, aquilo te encoraja, eu quero ser como ele, eu quero buscar ao Senhor, eu quero fazer e tal, aquilo te anima, você ouvindo as histórias dos heróis da fé, que a Bíblia não está relatando. Só que, irmãos, eles também são testemunhas contra mim, contra você, porque aquilo que Deus fez através da vida deles, e eles se colocar na disposição do Senhor para viver, testemunha contra a nossa vida, da forma como você e eu vivemos a nossa vida cristã. Também são testemunhas. Agora, o andar piedoso e justo. 1 Tessalonicenses 2, versículo 10. Vós e Deus, sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco. Foram testemunhas da forma santa e justa, ou dependendo da sua versão, da forma piedosa e justa. Ser piedoso diz respeito às coisas de Deus. Quando o texto diz aqui, o ser santo, da forma santa, da forma piedosa, está falando do teu relacionamento vertical, você e Deus, eu e Deus. Quando nós vemos aqui de qual forma justa, está falando em relação às pessoas, horizontalmente. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo, aconselhando Timóteo, a Timóteo fazer o quê? Exercita a sua piedade, exercita a sua vida com Deus. E de que forma nós exercitamos a nossa vida com Deus? Orando, jejuando, meditando na palavra, louvando, tendo comunhão com os irmãos, ouvindo pregação. É dessa forma que nós exercitamos o nosso relacionamento com Deus. Só que aí, irmãos, é importante entender que a piedade, ela não pode ser sem a justiça. Tanto que o nosso pastor fala, santidade e amor ao próximo. Piedade e a prática da justiça. E vários textos ele mostra isso. Por quê? Porque isso anda junto na palavra de Deus. Eu preciso ser piedoso e justo. Eu preciso ter a vida com Deus e ser justo diante dos homens. Você também precisa ser assim. E quando nós lemos Isaías 1, nós vemos que existe um perigo da piedade sem a justiça. Eu vou ler aqui alguns versículos 11, 13, 16 e 17. Isaías capítulo 1. Diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Não continueis a trazer ofertas vãs, não posso suportar iniquidade, nem mesmo uma reunião solene. E aí Deus fala também das orações. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha o que o Senhor fala através de Isaías. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. O que Deus está falando? Não adianta ser piedoso se você não praticar a justiça. Não adianta você dizer que me ama e você não demonstrar na prática o seu amor ao próximo. É o que Deus está falando. Jesus deu uma reprimenda também. Mateus 5, nos versículos 23 e 24,
Jesus estava falando, olha, antes de você apresentar a tua oferta ao Senhor, atitude vertical, piedade, é a tua vida com Deus. E teu irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele e resolve a vida, filho. Vai resolver a vida. Ou seja, Deus não aceita o nosso relacionamento com Ele, vertical, se o nosso relacionamento horizontal aqui tiver caído, irmãos. Se você está aqui hoje, achando que você está apresentando um culto ao Senhor, mas você está sem falar com qualquer um dos teus irmãos aqui, você está pecando gravemente, Deus não está recebendo o teu culto. Eu preciso te dizer isso. Eu preciso te alertar isso. A piedade sem justiça é como querer receber o perdão de Deus sem perdoar quem te ofende. É como dizer que ama a Deus que não vê, mas não ama de forma prática e sincera aquela pessoa que vê. É como ter uma fé bonita de se ver, mas vazia de obras. É como ser cheio de Deus e não cheio a ponto de transbordar para o outro. Você só incha. Você não consegue transbordar. Por quê? Porque você transbordar, sair do limite, da borda, ir para o outro, porque você não se relaciona com as pessoas. Eu não me relaciono com as pessoas. É ter a aparência de piedade, mas negando sua eficácia. Vida com Deus, ela não pode andar separada do relacionamento com os homens. Você está entendendo isso? A ética, a conduta do cristão, o comportamento do servo de Deus precisa ser diante de Deus e diante dos homens. É por isso que Paulo falou isso aqui no capítulo 10, logo no início. Vós e Deus sois minhas testemunhas, porque a conduta precisa ser para Deus e para o próximo. Vocês compreenderam isso? Isso é muito importante, irmãos. Só que aí eu me lembrei do camarada que era piedoso e justo. Juntinho, coladinho, mas ele era um perdido. Não é porque você tem atitudes religiosas com Deus e você ama o próximo que você é um verdadeiro discípulo de Cristo. Por quê? Eu me lembro de Cornélio. A Bíblia diz, o Espírito Santo diz por meio da palavra, que Cornélio era um homem piedoso e um homem justo. Dava esmolas. Ele orava, ele falava com Deus em oração e dava esmolas. Mas ele era um perdido. Então não pense que a sua atitude, a sua prática religiosa aliada com fazer bem ao próximo, faz com que você seja um verdadeiro cristão. Porque você não é por conta disso. Precisamos ter esse cuidado. Apesar dessa dupla santidade e justiça, ser a religião pura e imaculada para com Deus e Pai, Tiago 1:27 diz isso, nós aprendemos com Cornélio que a religião não salva, mas é necessária a exposição fiel do Evangelho. E Cornélio precisou ouvir a pregação do Evangelho. E aí, irmãos, Lucas 2:25 diz assim a palavra de Deus: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Só que o que a Bíblia continua dizendo? Esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele esperava a salvação em Jesus. Ele aguardava o Messias. Não era só o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele tinha a expectativa da salvação no Messias. Efésios 4:21-24. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Tito, capítulo 2, versículos 11-14, parte da nossa leitura e meditação de hoje. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas,
e vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aí de novo aí, a justiça e piedade, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por todos nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esses 3 últimos textos que eu li com você mostram que Deus, Ele quer que nós pratiquemos a justiça em relação ao próximo, fazer o bem, amor ao próximo, que nós sejamos piedosos em santidade no relacionamento com Ele, mas passando pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Não adianta você aprender os ensinamentos de como ter uma conduta cristã se você ainda não for um cristão. Não adianta você querer ter atitudes da prática religiosa e de amor ao próximo se você não compreende o Evangelho e não se rendeu a Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados. E é isso que o Senhor mostra aqui. E é por isso, irmãos, que eu acho a Bíblia maravilhosa nesse texto, meditando nele, porque vários textos a palavra de Deus coloca do lado, juntinho, santidade e justiça, piedade e justiça, santidade e amor ao próximo, em relação o amor vertical e o amor horizontal. Muitos textos, Antigo Testamento, Novo Testamento, repleto disso. Mas nesse texto aqui, irmãos, Paulo fez questão de colocar um terceiro andar, que quando nós lermos aqui, você vai ver que tem todo o sentido, porque santidade e amor ao próximo, piedade e fazer o bem para as pessoas, precisa ser pela cruz, irmãos, literalmente pela cruz, vertical e horizontal, você precisa passar pela cruz. Nós vamos ver aqui, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 10, ele também fala de que forma irrepreensível ele se portou. E eu vejo, irmãos, algo maravilhoso na palavra, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Primeiro, o que é o irrepreensível, né? Primeiro, o irrepreensível é aquele que é ter boa reputação, é receber bom testemunho a respeito da sua vida, de tal forma que não existe razão para você ser censurado. A pessoa não tem o que falar de você. Você está entendendo? Isso é ser irrepreensível. Quem tem atitude religiosa como Cornélio, e era justo fazer o bem para as pessoas, Cornélio tinha algo do que ser repreendido? Sim ou não? Tinha. Ele não era cristão. Ele precisava ouvir o Evangelho. E você vai ver isso aqui na palavra. Efésios 1, versículos 3 e 4. Bendito Deus e Pai, é o último tópico esse, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ser irrepreensível passa pela obra de Cristo na cruz. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Vós maridos fiquem tranquilos, porque não é para maridos, é para todo cristão aqui aquilo que vou comentar com vocês. Podem respirar fundo. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Só abrir aqui um parênteses. Eu estou falando isso porque eu não vou falar nada em relação às mulheres. Aí os irmãos podem achar que eu estou pegando no pé de nós homens, mas não é o caso. Voltando, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O sacrifício de Cristo na cruz. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
1 Coríntios 1 4 e 8. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Passa também pela obra de Cristo na cruz. Efésios 1, nós lemos que Deus elegeu para que nós fôssemos irrepreensíveis. No capítulo 5 de Efésios, versículos que nós lemos, Jesus se entregou para que ele apresentasse para ele mesmo uma igreja irrepreensível. 1 Coríntios nós lemos que o Senhor nos confirmará de forma irrepreensível. Agora 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses textos que eu li agora, sobre ser irrepreensível, era de Deus fazendo algo. Deus nos elegendo, Jesus se entregando para apresentar para si mesmo, nós sendo separados, o Senhor nos confirmando, e talvez você pense assim, para que eu seja irrepreensível eu não faço nada. É tudo Deus que faz em mim. Mas não é passivamente, irmãos, aguardar que apenas na volta de Cristo nós vamos ser irrepreensíveis. Colossenses 1, de 21 a 23, nos mostra que é necessária perseverança. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O Senhor só vai nos apresentar irrepreensíveis se nós permanecermos na fé e na esperança. Se você não guarda a fé até o fim, se você não preserva a tua fé, se você não milita para que a tua fé não seja roubada, e se você perde o teu amor pela vinda de Cristo, você não é irrepreensível diante de Deus. É isso que o texto está dizendo. Mas também é uma busca ativa. 2 Pedro 3, dos versículos 13 a 14. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Quando o texto está falando aqui procurai, algumas versões traduzem como esforçai. Por quê? Porque o termo grego ele quer dizer isso. Não é você procura que dele seja achado. Fica de braços cruzados esperando que você viva uma vida cristã. Não é isso que o texto está dizendo. O termo que é usado aqui é um termo que denota esforço, empenho, diligência. É você que tem que buscar viver para a glória de Deus. Quem nos transforma? Somos nós? Não. Mas quem que tem que buscar viver segundo a palavra de Deus? É Deus? É Cristo? É o Espírito Santo? É o pastor? É o teu irmão? É você. É você que tem que se portar. É você que tem que buscar isso. É você que tem que se esforçar por permanecer na fé. Você está entendendo? Como ser irrepreensível? Abra, por favor, o último texto que nós vamos ler para encerrar. Filipenses 2. Quero que você leia, por favor.
Porque você vai enxergar comigo que ser irrepreensível é você ser justo e você ser piedoso. Para nós encerrarmos. Essa é a conduta cristã, diante de Deus e diante dos homens. Diz assim a palavra de Deus: portanto, Filipenses capítulo 2, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pausa. Paulo está falando o quê? Olha, vocês precisam pensar da mesma forma. Vocês precisam andar como um corpo. Vocês precisam ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. E vocês precisam fazer como Jesus. E aí ele explica o que Jesus fez. E a partir do versículo 5, muitos estudiosos dizem que isso era um louvor que era cantado na igreja. Era o louvor que Paulo fez questão de escrever para lembrar os irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A obra de Cristo. Aí continua: de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Presta atenção, aqui, versículo 14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Murmurar, eu murmuro contra quem? Contra Deus. Contenda eu tenho contra quem? Contra o meu próximo. Ele está ensinando de novo aqui: santidade, piedade e a justiça, o amor ao próximo. Mas ele diz para quê? Versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Paulo ele mostra aqui que é necessário andar em santidade, fazer todas as coisas sem murmurações, tendo uma vida piedosa, num relacionamento com o Pai, como filhos de Deus inculpáveis, como no versículo 15, mas também ele ensina a prática da justiça, fazer todas as coisas, nem contendas. Versículo 14, como uma vida justa, relacionando-se com o próximo, onde? Onde que você vai ter o caráter cristão exibido, mostrado, se conduzir como um cristão? Versículo 15, no meio de uma geração corrompida e perversa. É lá que nós precisamos mostrar que de verdade nós somos verdadeiros cristãos para a glória de Deus. Amém? Como luz do mundo, guardando a palavra de Deus. Então, quando Paulo ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa
e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, ele está falando, se eu tive uma conduta cristã, se eu agi com ética diante de vocês, vocês também precisam dar bom testemunho. É assim que você e eu devemos nos portar. É assim que você e eu, no meio da nossa cidade, com 40% de cristãos autodenominados, nós devemos nos comportar para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, te louvo por esse estudo. Te agradeço, Paizinho, por aquilo que o Senhor nos ensinou, de que é importante nós valorizarmos a forma como nós nos comportamos diante de Deus, diante de Ti, nosso Pai amado, mas também diante dos homens, ó Pai. Nos ensina a cada dia a enxergar que a forma como muitas vezes nós nos comportamos, nós agimos, pensamos e fazemos, não se parece em nada com a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a nós nos arrependermos dos nossos pecados e termos a nossa mente transformada, Senhor. Nós precisamos viver uma transformação de mente. Se algum de nós nessa manhã, Pai, não tem se arrependido dos seus pecados, não tem mudado o seu pensamento, por favor, ó Pai, Tu és poderoso, Espírito Santo, para convencer a cada um de nós, que toda resistência dentro de nós caia por terra, que a nossa maneira de viver seja para a Sua glória, Pai. Que nós sejamos aqueles que andam de forma piedosa, de forma santa, num relacionamento pessoal contigo, Paizinho, mas que também nós sejamos praticantes da justiça, amando o próximo, Senhor. Que isso tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Que nós sejamos achados por Ti, irrepreensíveis. Nós, aqueles que cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador pessoal, que Ele derramou o Seu precioso sangue na cruz sem pecado, para que nós, individualmente, tivéssemos a vida dEle em nós e a vida eterna para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.